cumpriu o ministério de Filho do Homem, olha ele voltando ao original, coluna de fogo. Novamente. Daqui a pouco, ele vai manifestar em Moisés e Elias. Olha ele em carne outra vez. Olha ele tomando um corpo de carne. Olha ele voltando a um corpo que ele já tinha tomado. O original, ele sai do original e vem ao corpo outra vez. Eu gosto dessa riqueza. Isso de inculto que a gente fica tão satisfeito que os teólogos riem da gente. E a gente ri dos teólogos. E Deus dá graças por essas coisas serem escondidas dos teólogos da mensagem, dos teólogos pentecostais e demais, e revelado aos Pedros, às Marias Madalena, ao Zaqueu. Deus outra vez. Por que Cristo, ao manifestar no William Branham, tinha que voltar ao original? Ou eu tenho que começar atrás outra vez? Porque Jesus, ao vencer o Calvário, ser sepultado, ressuscitou no primeiro dia da semana, voltou. Antes de voltar para o original, ele disse para elas: não me toque, porque ainda não subi para o meu Deus, vosso Deus, para o meu Pai, vosso Pai. Ainda não subi, mas depois que ele já tinha subido, ele apareceu outra vez num corpo e falou para Dídimo, para Tomé: toca aqui. Toca aqui. Olha ele outra vez. Ele manifestou dessa forma. Mas ele tinha que voltar ao original outra vez. Oh, meus irmãos, a gente precisa ter luz para isso. Uma hora o original é o Logos, outra hora é a teofania. Porque ele estava voltando aquilo. Está voltando aquele corpo. E daqui a pouco, quando ele termina seu trabalho, porque após a ressurreição, ele ainda teve 40 dias aqui na terra, um trabalho que ninguém sabia que ele ia ter, e ninguém ficou sabendo que ele teve. Tem 40 dias que ninguém ficou sabendo nada, e ele estava ali, e ele estava falando com os seus filhos, com os salvos, com os redimidos, falando com eles, quando cumpriu aqueles 40 dias. Olha ele voltando ao original. Olha ele subindo ao céu, de onde veio. Como ele pode dizer uma palavra dessa? E ninguém jamais viu a Deus. Logo ele diz do Filho do Homem, ele diz o Filho do Homem que está no céu. E ele estava na terra. O Filho do Homem que está no céu. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. O Filho do Homem que está no céu. É o mesmo que subiu, é o mesmo que desceu, o mesmo que desceu, é o mesmo que subiu. Esse é o corpo, é onde Deus é visto, Deus é Espírito, enche os céus e a terra, ninguém pode ver Deus. Você quer ver Deus? Respira. Sente Ele. Sente seus pulmões funcionar. Sente Deus. Mas você não pode vê-lo. Mas olha em Jesus, Ele é o Filho. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o invisível. Quem me vê a mim, vê o eterno. Aleluia! Olha para Ele. Se todos nós pudéssemos ter esta fé genuína que William Branham pregou. Eu vejo isso daqui tão perfeito, tão genuíno.
Jesus Cristo não é menos que a deidade. Como filho, o corpo é. O corpo. Mas ele não tem aquele corpo aqui agora. Ele venceu naquele corpo. Ele morreu naquele corpo. Ele foi sepultado naquele corpo. Ele ressuscitou naquele corpo. Aquele corpo que ele ressuscitou, gerado pelo Espírito Santo, não pode morrer mais. É o corpo que já estava lá no princípio, quando ele fez o Logos, quando Deus criou o Logos. Já estava lá com ele. Pois foi lá que Deus ofereceu o Filho. Foi lá que o nosso Cordeiro morreu. Antes da fundação do mundo, antes de criar coisa alguma, antes de um átomo, antes do ar, antes de estrela, antes de anjo. Ele foi morto, ele foi oferecido antes da fundação do mundo. Você não pode ser enganado por isso, porque o seu nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. E o livro da vida é a Bíblia Sagrada. E se pudéssemos codificar esta Bíblia da forma espiritual, você veria seu nome relacionado com cada versículo que está cumprindo hoje. O seu nome, o meu nome, está relacionado com Malaquias 4, com Zacarias 14, com Apocalipse 10, de 1 a 7, com Apocalipse 3, 14 a 21, 22. O seu nome está relacionado com o rapto, com a vinda do Filho do Homem, com Lucas 17, 26 a 30. O seu nome tem um relacionamento com essas escrituras. Está codificado. Esta escritura, se alguém pudesse pegar e ver, eles dizem através dos cientistas que o nome de presidentes dos Estados Unidos está na Bíblia. Se nome de presidente dos Estados Unidos está na Bíblia e nem eleito só foi eleito pelo povo, pensa bem o nome dos eleitos que está escrito aqui. Mas não tem nenhum cientista para te falar essas coisas. Deus tem que usar o profeta. Porque você não vai pelo cientista, você vai pelo profeta. Tudo bem com o cientista, o que ele fala é verdade, tudo bem, ele pode provar. É verdade, mas e agora o lado da revelação, o espiritual? Só um profeta, e para crer, só um eleito. Amém, amém. Isso faz a gente ficar satisfeito. Misericórdia. Aleluia. Então, Jesus Cristo não é menos que a deidade. Guarde isso. Estou falando da nova criação. Só na nova criação poderia usar muitos cultos. E eu não sei o que eu vou fazer com o que eu tenho marcado aqui. Porque foi o profeta que pregou. E eu preciso entregar para vocês, não minha ideia. O que o profeta pregou, não apenas o que a Bíblia diz, porque o que a Bíblia diz, teólogos estão entregando para o povo e cegando o povo. O que a Bíblia diz, pastores da mensagem podem entregar para o povo e ainda cegar o povo. Mas o que o profeta diz é diferente. Ele diz, a Bíblia diz. O profeta diz o que a Bíblia diz. O pastor muitas vezes diz o que a Bíblia não diz. E se o pastor diz, muitas vezes o profeta não diz, porque quem entende as Escrituras é a mente de Deus quem a escreveu. E Deus só revela a seus servos, os profetas. Se você não buscar a mente de Deus, que é um profeta, você nunca saberá a deidade de Deus. Amém, amém. Jesus Cristo não é menos que a deidade. Ainda a sequência do parágrafo 68 da Era de Laodiceia diz assim: você sabe que isto não combina com o resto da Bíblia. O que é isto? Quando as pessoas dizem que Jesus Cristo é menos que a deidade, ele diz isso não combina com o resto da Bíblia. As palavras são
Ele, Cristo, é originador ou autor da criação de Deus. Agora sabemos já, por certo, que Jesus é Deus. Deus mesmo. Ele é o Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. São João capítulo 1, verso 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1. Eu gosto de um profeta, porque um profeta, quando ele prega a Bíblia, ele não fala nada para mim que existiu um homem antes de criar Adão. Por isso que eu gosto do William Branham. William Branham não diz que havia uma criação de um homem antes de Deus criar Adão. Adão foi a obra-prima de Deus. Deus começou nos animais, nos répteis, foi aos pássaros, aos animais selvagens, logo chegou no Adão, parou, diz, não vou fazer mais nada, acabou. Está terminada a minha criação. Foi ali, como que tinha coisa antes, depois sim. Eu creio até nos animais, nos dinossauros, porque o irmão Branham fala na mensagem O Éden Satânico sobre dinossauros que existiu. Vai ver se o William Branham vai colocar dinossauro antes da criação, antes do Gênesis. Antes dessa criação de 6 milênios. A ciência pode colocar e dar milhões de anos para ele. Mas se você perguntar para um profeta, ele não te dá isso. Porque um profeta, ele vai no Gênesis, no princípio, na origem bíblica. Não histórica. Não histórica. Bíblica. E aí você vai ali, você vai ver, eu não sei onde estão os dinossauros, eles não existem hoje mais. Mas eles já existiram. O profeta fala sobre eles. Aonde eles estão? Ele não passou dentro da arca. Então onde eles estão? Se a ciência não diz para você onde está, o profeta não diz, eu também não vou falar para você, eu também não sei. Mas esteve aqui? Esteve. Foi extinto? Foi. Existe? Agora? Não. Mas ele existiu há milhões e milhões de anos atrás? Não. Porque a criação de Deus está baseada dentro de 6.000 anos. Como que pode ter milhões e milhões de anos que Deus começou a criar répteis dali para cá? Amém. Bom, isso daí também é uma loucura, mexer com história e querer colocar história e tantas outras coisas mais. Nada de pré. O negócio é verdade, é a palavra, do jeito que ela é. É a criação, é você contar dali como William Branham está contando aquilo. O que ele diz assim? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Eu gosto do profeta por isso, que ele me mostra a Bíblia. Agora, se eu for pregar história para vocês, e muitas coisas que eu tenho que colocar lá antes da criação, eu não sou louco para fazer isso. Tem que pegar um outro, eu não. Eu sou doido para tanta coisa, mas para isso eu não consigo. Certo? Porque crer nessa mensagem que eu creio é loucura. Crer que o Cordeiro saiu do trono, eu creio. É loucura, mas eu creio. Eu tenho Bíblia para mostrar. Eu tenho um profeta que veio e pregou. Eu sei que é verdade. Eu sou louco, mas não sou sozinho. Agora ficar um doido sozinho é triste. Vem quando arruma outro, sempre um doido arruma outro. É assim? Sempre aparece outro. Eu gosto de ver essas coisas. Se é bíblico, é bíblico. Se não é, não pregue. O povo não é edificado e não há fé edificada no povo com história, nem com pré-história. A edificação do povo está fé na palavra de Deus. É ali que você vai ter onde edificar sua fé, num lugar que você pode pisar e dizer, aqui tem firmeza. Aqui Deus criou. Agora, como que eu posso falar de um dinossauro, falar que para mim, ele viveu dentro desse período, desse espaço de tempo da criação, e foi extinto. Para mim foi isso.
Ele não está aqui mais, tem tantos que não estão aqui mais. Tem tanto que Deus criou que não está aqui mais. Agora, vamos dizer que o dinossauro foi há 300 milhões. A Terra, sim. A Terra, ela tem trilhões de anos. Trilhões de anos ela tem. Não importa. Mas quando ela foi habitada, ela tem 6 milênios. Entende? Ela tem 6 milênios. Ela não tem mais. É de 6 para 7 agora. É que ela vai. E no 7º, termina tudo e Deus começa novos céus e nova terra depois. Amém?